Muito bem, então vamos agora para o nosso vídeo de número 6. Isso mesmo, vídeo de número 6 aqui do nosso estudo, da série de estudos O Mundo dos Povos, onde você já está acompanhando aí comigo e você já está buscando cada vez mais, entendendo, visualizando essa revelação da palavra de Deus a respeito de duas descendências da terra. O olhar do Pai, ele olha para os seus filhos, para os filhos da luz, mas também nós sabemos que também aos filhos das trevas, também chamado de trigo e joio, bode e as ovelhas. Então, para entendermos melhor, o trigo e o joio, essa questão, que nós vamos chegar lá depois que o Senhor Jesus explicou na parábola do trigo e do joio, então a gente tem que entender desde o início, para que quando a gente chegue lá, a gente possa ter um vislumbre melhor, possa ter uma visão mais avançada e revelativa daquilo que o Senhor Jesus explicou. Por isso que hoje nós temos essa facilidade, porque temos a lei e os profetas, o Velho Testamento, a Antiga Aliança, também temos a Nova Aliança, que é o cumprimento da Velha, e a Nova Aliança com maiores e superiores promessas. Então, muitas indagações, a gente viu que ali Adão teve Caim e Abel, Caim matou Abel, e depois veio Noé teve 3 filhos, mas ficou ainda uma semente maligna, porque um dos filhos dele, foi amaldiçoado, não teve a bênção, ele ficou servo dos seus irmãos, e aí prosseguiu para frente, logo depois do dilúvio, e aí o chamado de Abraão, pai da fé. E Abraão teve 2 filhos também, o primeiro Ismael, o segundo filho Isaac, que é o filho da promessa. Então a gente vai ver agora que também, depois de tudo isso, quando chegou Isaac também, ele teve 2 filhos, tá certo? E dentre esses 2 filhos, nós já vimos aqui nos vídeos anteriores, nasceu 2 filhos que daria descendência ao povo de Israel. Mas um dos filhos, ele não quis a primogenitura, que foi Esaú, tá certo? Então você já deve ter lembrado disso, que a gente já falou aqui nos vídeos anteriores. Mas também o apóstolo Paulo, ele fala dessas coisas, ele indaga na carta aos Romanos sobre isso. Então também nós vamos estudar um pouco sobre isso hoje, nesse vídeo 6, então fique comigo, já curta, já compartilha, já comente também nessa mensagem, para que você esteja aí também contribuindo com a palavra de Deus, na revelação dessa verdade, a verdade bíblica. Eu sou o irmão Sérgio Oliveira, muito obrigado de estar aqui comigo, então vamos crescer na graça e no conhecimento. Já vou chamar a vinheta, você fica comigo aí, para a gente compartilhar essa mensagem bíblica. Muito bem, meus amados, então vamos aqui abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 25, certo? A partir aqui do verso 19. Então você acompanha aí comigo na sua Bíblia também, Os descendentes de Isaac, que Isaac é o filho da promessa de Abraão. Então veja, são estas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. Era Isaac de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu a oração, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Então você vê, naquele dia a gente já falou disso, naqueles tempos, quer dizer, não era bom a mulher ser estéril, a mulher tinha que ter filhos, como hoje também, toda mulher quer ter filho, hoje estão evitando mais, os casais estão tendo menos filhos, no máximo 2, 3, mas antigamente, como foi falado aqui, os casais tinham muitos filhos, de 5 filhos para cima, 5, 10, 15, teve casal que já vi dizer que chegou a mais ou menos 20 filhos, e daí por diante, ou mais. Então, aqui a palavra de Deus nos diz que Rebeca era estéril, não tinha filho, então Isaac orou para que ela tivesse filho, e o Senhor atendeu a oração. A palavra de Deus diz, os filhos tiveram no ventre dela, então, os filhos lutavam no ventre dela. Então disse, se é assim, porque vivo eu? E consultou ao Senhor. Aí veio a palavra, Respondeu o Senhor, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Então já veio uma palavra, que o Senhor deu para ela, que dentro do ventre dela já tinha acontecido algo que já desde as gerações passadas tinha acontecido, uma divisão na família. Algo ia acontecer. Mas por que isso, A gente viu desde o começo do vídeo que as lutas, as guerras, as divisões acontecem. Por quê? Porque por causa do livre-arbítrio, uns escolhem pela direita, outros escolhem pela esquerda.
Deus deixa, Deus dá o livre-arbítrio. Mas aqui acontece o quê? Ainda no ventre, né? Nos outros episódios passados, foi uma consequência de Adão, aliás, uma consequência de Abraão, né? Abraão, ele coabitou com sua serva, nasceu Ismael. Mas aqui não, aqui já desde o ventre, né? E Paulo vai indagar sobre isso lá no livro de Romanos. Aqui ele diz, ó, que mistério é esse? Aí aqui ele diz, ó, porque as duas nações, ao invés de ser uma nação só, que é a nação de Israel, não, tem duas nações. Então você vê que já gerou, desde aquelas gerações passadas deles, agora já gerou, foi no ventre logo. Gerou uma dissolução, gerou um cisma, gerou uma separação. Então a palavra de Deus diz aqui, ó, cumpridos os dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre, e eram gêmeos, né? Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Aí que ele diz aqui, ó, depois ele vai se chamar Edom, né? Aí, ó, depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos, quando Rebeca deu-lhe a luz. Então depois, né, fala aqui da história, da questão da primogenitura, que ele vende a primogenitura, que a gente já viu em vídeos anteriores. Mas que mistério é esse? Que já desde o ventre houve essa separação, né? Eram crianças, eram meninos ainda. Então a gente vai ver aqui, vamos agora lá para o livro de Romanos para entender aqui o que o apóstolo Paulo fala sobre essa questão, né? Abrindo a Bíblia aí no livro de Romanos, você abre também a sua Bíblia, no livro de Romanos, no capítulo 9, tá certo? Aqui no verso 6, Paulo vai falar dessa mesma passagem. Aí ele diz, ó, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaac será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Amém? Então você vê que Deus, ele olha com um olhar espiritual. É claro que ele olha com todo olhar, ele sabe o nosso físico, ele sabe a nossa mente, ele sabe o nosso corpo, ele sabe o nosso espírito, ele sabe tudo. Mas o olhar espiritual do Senhor é nisso aqui que Paulo fala. Quem são os descendentes verdadeiros de Israel? Os da promessa. Quem são os da promessa? Os filhos de Isaac. Os filhos de Esaú não, porque Esaú ele vendeu o seu direito de primogenitura e desde o ventre dele já estava profetizado que eles iam lutar, já no seu ventre eles já lutavam. E depois lá na frente a gente viu realmente que teve assim, uma grande perseguição entre eles, os dois irmãos. Então o apóstolo Paulo fala que nós devemos atentar para isso, para o entendimento espiritual. Nem todo, por isso Jesus Cristo disse também, né? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus, mas todo aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Então, do mesmo jeito o povo judeu já se considera, só em ele nascer judeu, ele já se considera salvo. E o Senhor Jesus Cristo diz que não é assim. Você, para ser salvo, tem que passar pelo processo de quê? Primeiramente de tudo, aceitar ao verdadeiro Mashiach, que é o verdadeiro Messias, que significa o enviado de Deus, é Jesus Cristo. Chegou para nós com o nome de Jesus Cristo. Lá ele se chama Yeshua, né? Ou Yehoshua, ou Yahushua, né? Que significa Deus é a salvação em hebraico, tá certo? Mas para nós chegou como Jesus Cristo. Mas o importante de tudo é eu aceitar de coração, tá certo? Não adianta eu falar o nome certo e não aceitar. Não adianta eu falar uma pronúncia certa e não aceitar de coração. Que adianta chegar a mensagem tanto pela palavra como pelo Espírito e a palavra profetizada, eu aceitar a mensagem, eu aceitar de coração a Jesus como meu Senhor e Salvador pessoal. Pronto, aí liga para o céu. Aí se torna o que? Espiritual, do jeito que o apóstolo Paulo está dizendo. Em Isaac será chamada a tua descendência. Por quê? Porque Isaac era o filho da promessa. Porém, mesmo pode acontecer que alguns, mesmo sem ser, né, quando chega Jesus, o Senhor Jesus mostra que independente de nação, qualquer nação pode aceitar Jesus. É pelo Espírito. Você vai usar o seu livre-arbítrio para aceitar ou não a Deus, entendeu? Através de Jesus Cristo. E o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então vamos continuar aqui, ó. Aí ele diz aqui, ó, verso 9. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei, e a Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca,
ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, né? Para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dita ela, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Então o Senhor já tinha profetizado o que iria acontecer, que Esaú ia desprezar o seu direito de primogenitura, não ia aceitar o seu cargo de sacerdote da família, principal sacerdote, como era o filho primogênito, tá certo? Então tá na pessoa. Quando a pessoa tem voltado, chega a palavra para ela, cai em boa terra e ela dá fruto, então pronto. Ela significa que ela aceitou o seu chamado por Deus. Porém, Esaú não aceitou. O Senhor já profetizou, já no ventre dela, que ia ser assim. Então a palavra de Deus diz aqui, ó. Que diremos, pois? Paulo fala, né? A injustiça da parte de Deus, de modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Então o Senhor usa de misericórdia com quem Ele quer. E a pessoa aceita pelo livre-arbítrio dela. Tem isso também. Tá certo? Mas é o Espírito Santo de Deus que imprime aquela mensagem. Vem pela letra. Mas quem imprime a mensagem espiritual no coração e na mente é o Espírito Santo. Tanto na antiga como na nova aliança, meus amados. Tudo é pelo Espírito Santo. O mundo foi criado através da palavra e do Espírito. Tá certo? Então a palavra de Deus diz aqui, ó. Porque a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Então Deus permitiu que Faraó quisesse ir contra ele, perseguisse o povo, Deus permitiu. Tá certo? Ele usou de o livre-arbítrio dele, Deus tá bom. Você quer perseguir, persegue, mas vai pagar um preço. E Faraó pagou o preço. Tá certo? Por quê? Porque, né, ele diz aqui, ó, para que o meu nome seja exaltado, o nome de Deus. Então, meus amados, Deus ele já profetiza antes. Mas ele também te dá o livre-arbítrio, ele diz aqui, né? Todo aquele que pede, recebe, quem busca, acha. Né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e clamar, eu dos mais altos céus o ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Então tá tudo isso aí. Tá na pessoa, tá no livre-arbítrio da pessoa, ir pelo caminho certo ou não. Buscar ou não buscar. Pedir ou não pedir. Certo? Clamar ou não clamar. Então tá na pessoa. Então você vê, diz aqui, ó. Logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Porque aí a pessoa vê essa passagem, porque Deus endureceu. Não, irmão, o coração já é endurecido. Deus apenas permitiu. Através do livre-arbítrio ele endureceu. Ou seja, ele não insistiu. É como se Deus, mais ou menos assim, porque a mente da gente não alcança, né? Todo o mistério, toda a revelação. Mas é como se o Senhor dissesse, tá bom, tu quer fazer, faz. Ou seja, ele não insistiu com aquela pessoa. Né? Há pessoas que ele insiste, às vezes a pessoa quer ir para o lado, você vai para cá, não, você vai para cá, aí a pessoa se volta, passa um tempo, não, você volta, eu quero você aqui. E tem outros que ele deixa, é mais ou menos assim, né? Porque a mente da gente não alcança toda essa revelação desse mistério aqui, mas é mais ou menos por aí, tá certo? Dessa revelação por aí, porque nós temos o livre-arbítrio. Então a Bíblia diz, ó, fala também da soberania de Deus, apesar de nós termos o livre-arbítrio, quando ele quer, você que chamou o apóstolo Paulo. Ele quis o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era o perseguidor dos cristãos. Ele disse, eu quero você como meu servo. E aí ele apareceu para Paulo e Paulo se tornou o servo dele. Amém? Glória a Deus. Quando você tem o chamado de Deus, Deus quer, você vai. Mandou Jonas pregar numa cidade. Jonas não quis ir. Deus botou uma baleia, ele caiu, a baleia cuspiu ele lá na cidade onde ele queria que fosse pregada a palavra. E assim vai. E tem outros não que ele deixa. Aí você não quer, tudo bem. Tá certo? Quem sabe é Deus, é a soberania de Deus. A palavra de Deus diz, ó, ou não, verso 21, para poder a gente finalizar aqui, depois eu continuo, porque é muito mistério aqui, né? Mas a palavra da revelação vai revelando pelo Espírito. Aí diz, ó, ou não, verso 21, ou não tem o direito, ou não tem o oleiro, direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, assim como também dizem Oséias,
Chamarei povo meu ao que eu não era meu povo, e amada a quem não era amada. E no lugar em que ele lhes disse, né? Vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Do Deus vivo, amém? Vou ler só até aqui, glória a Deus. Então é isso, meus amados. Então, é mistério, mas Deus revela pela palavra. É só de ter o coração disposto a conhecer a verdade da palavra de Deus.